Olá, bem-vindo ao programa ViaPrev Entrevista, o seu podcast de informações previdenciárias. Você pode ver esse programa nos canais de comunicação da ViaPrev e também ouvi-lo através da Rádio ViaPrev, nos principais tocadores de áudio. E o tema do programa de hoje é declaração de imposto de renda para quem recebe benefício do INSS. Será que eu sou isento? ViaPrev Entrevista. Uma das épocas mais temidas do ano chegou, o período de declarar o imposto de renda. Mas será que você tem direito à isenção desse imposto e não sabe? Vamos descobrir. Eu sou a Maura Ambar, do Departamento de Comunicação aqui da ViaPrev, e para falar sobre o tema hoje temos conosco a Laís Jeremias, que é coordenadora do Departamento Administrativo aqui da ViaPrev. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, Maura. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que nos acompanha também. Muito bom. Laís, responde pra gente, como que fica essa época de declarar imposto de renda? Muita gente de cabelo em pé, porque tem que declarar imposto de renda. E como que fica para quem recebe benefício do INSS? Então, Maura, os benefícios pagos pelo INSS são tributáveis como qualquer outro tipo de rendimento, né? Então, chegou ali no limite estabelecido pela lei, se ultrapassou, tem que declarar, tem que pagar o imposto de renda. Porém, hoje a gente vai falar de alguns casos em que há isenção desse imposto, que são os casos de pessoas que têm doenças graves, mesmo que elas tenham sido acometidas por essas doenças depois do benefício ter sido concedido pelo INSS. Então a gente tem uma boa notícia aqui. Quem está dentro dessa lista de doenças está isento, não precisa pagar o imposto? Isso, eu vou falar melhor para vocês. Essas doenças consideradas como graves, elas estão listadas na lei de número 7.713, que foi estabelecida, e você também pode conferir lá na lei de benefícios. Mas eu vou citar as doenças que eu acho que fica melhor. Cita, porque você sabe que ninguém vai querer entrar na lei para ler lei, né? Então é mais fácil ouvir você. Isso, eu imaginei, por isso que eu trouxe a listinha aqui. Vai lá, vamos para sua listinha. Então vamos lá, são algumas doenças, tá? Então, quem tem tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, tá? A cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante. Essa é difícil. Essa é difícil. Espondiloartrose anquilosante. Exatamente. Nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, tá? Contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. HIV, AIDS. Isso. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Adquirida. Então, tem toda essa questão de quem é isento, de quem não é isento. E é automático isso? A pessoa consta no INSS como alguém que tem alguma dessas doenças, ela já não precisa declarar ou tem que correr atrás de alguma maneira? Não, não é automático, tá? O INSS, de primeira, para as pessoas que tiveram algum tipo de benefício concedido por conta de um acidente ou alguma doença ocupacional que pode ser considerada acidente equiparado, então aquele esforço repetitivo que gera uma sequela, então a pessoa precisa se afastar. Conhecida como LER? Como LER, isso, Tá. Esse tipo de doença que a gente, não é bem um acidente, mas você estava trabalhando, por isso você ficou doente. Foi por causa do trabalho que desenvolveu essa doença? Isso, essas doenças elas já são isentas de imposto de renda, tá? Quando você tem um benefício, né, por conta delas. Agora, as demais, é preciso que você solicite a isenção para o INSS. Normalmente, você precisa fazer um protocolo pelo 135 ou pelo aplicativo do INSS. Tem gente que vai direto na Receita Federal. O que a gente acha que é melhor é procurar o INSS primeiro, porque é tudo vinculado hoje, né? A gente tem o gov.br, então você vai ter um benefício lá. Eles vão identificar. Então, faz o pedido pelo 135, como eu falei, né? Só reforçando, e pelo aplicativo. No requerimento, você tem que apresentar seus documentos. Então, precisa apresentar RG, CPF, comprovante de endereço
E o mais importante, gente, não vai esquecer, precisa pedir para o seu médico a documentação que vai comprovar que você tem essas doenças, ou uma ou algumas, né? Às vezes acontece, para que você possa ter direito dessa isenção. Principalmente para as pessoas que tiveram o diagnóstico depois de ter um benefício concedido. Porque quem teve o benefício concedido por conta dessas doenças vai estar lá no histórico do INSS. Quem não teve precisa comprovar, tá? E aí, provavelmente o INSS, se ele não se contentar com a documentação médica, ele pode te chamar para uma perícia. Para você ir lá na agência, conversar com o perito médico, relatar a sua situação e ter essa solicitação concedida, enfim, dependendo da análise ali do INSS e do perito médico. Ou seja, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Eu queria perguntar, a ViaPrev resolve esse tipo de questão? Porque muita gente não dá conta de correr atrás de tudo isso, né? É muito difícil até a pessoa ter ciência desse direito dela, né? Então, sim, a ViaPrev faz esse serviço, a gente está aqui disponível, até porque, sendo bem sincera com você, Maura, sendo sincera com as pessoas que nos acompanham, é muito difícil o INSS conceder isso de primeira, tá? Eles sempre vão colocar algum empecilho para não conceder. Então, normalmente a gente precisa de um recurso ou até mesmo de um processo judicial. Então, a ViaPrev está aqui para auxiliar tanto na documentação, na análise e até fazer o pedido. Ai, que bom, né? Porque é tudo muito burocrático quando a gente vai falar dessas questões de INSS. E ter a ViaPrev para falar, não se preocupa com a burocracia, já é um alívio, né? Já é um alívio, não precisa se preocupar, a gente está aqui para isso. Muito bom. Eu quero muito agradecer a presença da Laís Jeremias, que coordena o departamento aqui administrativo da ViaPrev. Laís, então eu peço que você faça as considerações finais e agradeço demais a sua presença, porque o tanto que você conhece da área previdenciária, dessa área toda administrativa, é muito bom para a gente poder acessar esse tipo de informação sem ter que entrar na lei lá, entender lei. Você já traz para a gente tudo mastigadinho. Então, suas considerações finais, por favor. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que o maior objetivo nosso é conseguir falar sobre previdência, que é uma coisa difícil até para quem trabalha, né, todos os dias, que muda o tempo inteiro. É deixar isso claro para quem tem direito e poder ter acesso a isso. Então, estou muito feliz de poder falar sobre isso. Eu só queria reforçar uma questão que eu acho que é muito importante, né? Para as pessoas que receberam o benefício através de uma ação judicial, e aí vem aquele valor de atrasados, né? Aquela coisa, né? Que Um dinheirão. Um dinheirão que você fica, uau! Precisa só informar isso, tá, gente? Então, a gente tá falando que você tem isenção, mas você precisa informar e colocar lá na opção como aquela parte dos não tributáveis. Na hora de declarar o imposto, ou seja, era para ela ter recebido um dinheiro todo mês e não recebeu. Quando recebe, vem de uma vez. Vem de uma vez. Aí na declaração precisa declarar esse dinheirão que veio. Precisa, a gente não tá falando que você não precisa declarar. Declara e marca lá a opção, é bem tranquilo de fazer, né? Se você não tiver familiaridade, você pode procurar um contador, alguém especialista, só não deixar de declarar. E aí, a partir dos meses que você vai recebendo mensalmente, então você pode solicitar essa isenção. Muito bom. Eu quero muito agradecer a Laís novamente, e tudo que você quiser saber sobre benefício do INSS, tudo que você precisar, pode entrar em contato aqui com a ViaPrev através do WhatsApp 19 25 19 80 90 ou pelo site viaprev.com.br. E pelo WhatsApp pode mandar áudio que o pessoal responde rapidinho para você, tá bom? Chega de burocracia, deixa que a ViaPrev resolve para você. Eu sou a Maura Amba e este foi o programa ViaPrev Entrevista, o seu podcast com informações previdenciárias. Você pode rever esse programa e outros episódios nos canais de comunicação da ViaPrev e também ouvi-lo através da Rádio ViaPrev, nos principais tocadores de áudio. Um grande abraço e até a próxima. ViaPrev Entrevista.